Olá, é um prazer ter você aqui no nosso quinto dia de leitura bíblica. Peço que você compartilhe esse vídeo, comente e curta. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós iremos ler hoje, você pode deixar fixado nos comentários para que nós possamos responder a você. Hoje nós iremos ler Gênesis no capítulo 5, iremos até Mateus no capítulo 5, retornaremos a Esdras no capítulo 5 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 5. Hoje, sobre Gênesis, no capítulo 5, nós iremos ler sobre a descendência de Adão. E diz assim, está registrado em Gênesis, no capítulo 5, verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e chamou de homens. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao total de 365 anos. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos. Gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Vamos agora para Mateus, no capítulo 5, onde essa leitura ela vai ter a primeira parte hoje, porque é a leitura mais conhecida, provavelmente, do Novo Testamento, aonde Jesus ele começa o seu discurso da bem-aventurança, ou o Sermão do Monte. Ele vai pegar do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, nós iniciaremos essa leitura hoje, no capítulo 5, onde Jesus ele passa as bem-aventuranças no Sermão do Monte, terá continuidade no capítulo 6 e também no capítulo 7. Nós já estamos caminhando para dentro do ministério de Jesus, onde fatos importantes têm acontecido. Por isso, é muito importante que você mantenha a tua rotina diária de leitura bíblica, porque você está se aprofundando na palavra de Deus. Mateus, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Foi da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
assim vocês também serão perseguidos. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre o monte? E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina toda que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e aos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito nos seus antepassados: não matarás, quem matar estará sobre o seu julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão para depois voltar e apresentar a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso antes que ainda esteja com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olha para uma mulher e deseja, já cometeu adultério no seu coração. Se seu olho direito lhe fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ficar lançado todo ele no inferno. E se você tiver a sua mão direita que o faz pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que divorciar-se da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela se tornar uma adúltera. E quem casar com uma mulher divorciada está cometendo também adultério. Você também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os mandamentos que vocês fizeram diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Seja o sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a única túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja de pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a seus filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês irão receber? Até os publicanos fazem isso. E se saúdam apenas os irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito com vocês. Vamos agora ser transportados para o livro de Esdras, no capítulo 5. Esdras, no capítulo 5. Aqui é uma carta que eles enviam, se você lembrar da última leitura nossa de Esdras, no capítulo 4, a reconstrução do templo tinha sido parada, e agora, com o reinado de Dário, é enviada uma nova carta para o rei Dário, solicitando que a obra fosse recomeçada. E diz assim, Esdras, no capítulo 5. Ora,
O profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre ele. Então Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadab, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus que estavam com eles os ajudaram. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a construir esse templo e esses muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do Senhor estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta de Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates. Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram a Dário. O relatório que enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, o templo do grande Deus, e o povo está reconstruindo com grandes pedras, e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentado em rápido progresso. Então perguntamos ao líder: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? Também perguntamos o nome dos líderes dele, para que registrássemos as tuas informações. E essa resposta que nos deram: somos servos dos deuses dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que nossos antepassados irritaram a Deus do céu, ele entregou-nos às mãos dos babilônios. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo lugar. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Vamos agora sobre a nossa última leitura. A leitura agora está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, onde também é um fato bastante conhecido dos irmãos leitores das Sagradas Escrituras, que fala sobre duas figuras emblemáticas, Ananias e Safira, que esses mentiram para o Espírito Santo de Deus, e nós iremos ler essa história hoje aqui no final dessa leitura bíblica. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e tomou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou-lhe: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela pertence a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar de fazer tal coisa? Você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram do que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro então disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão às portas dos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés. Então os moços entraram, e encontrando-a morta, levaram-no para a sepultura ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas no meio do povo.
Todos que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava se juntar a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram-lhe acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, colocava as camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e que estavam atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os companheiros membros dos partidos dos saduceus ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárceres, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, chegaram à prisão, os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia mais ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que poderia ter acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: os homens que o Senhor puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem usar o uso da força, porque temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-me ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele lhes disse: demos ordens expressas para que vocês que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, elevou-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedendo a lhe obedecer. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-lo. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele disse: israelitas, considere-se cuidadosamente o que pretende fazer este homem. Há algum tempo apareceu Teudás, reivindicando-se alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a alguém. Ele foi morto, todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois disso, nos dias do reascenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixe esse homem em paz e solte-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falasse mais o nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Muito obrigado pela tua companhia, e eu sei que o teu progresso está fazendo sentido na tua cabeça e você está sendo impactado pelo poder transformador da palavra de Deus. Eu espero encontrar você amanhã novamente e que a graça e a paz do Senhor encontre o teu lar, da tua casa e da tua família. Fique em paz, em nome de Jesus.